Bora aumentar a fonte. Olá, turma, tudo bom? Aqui é o professor Wellington, Descomplica com vocês, tá? Hoje eu vim aqui para a gente falar sobre drogas vasoativas, uma temática bastante importante e interessante para todos os colegas enfermeiros, técnicos de enfermagem, né? Que atuam aí na assistência, na emergência e na unidade de terapia intensiva, beleza? Turma, antes da gente começar, tá, a nossa aula, eu quero lembrar a vocês, ir lá no meu canal do YouTube, se inscreva, dá seu like, dá aquele joinha, compartilha, ajuda o professor aqui a ter mais inscrito no seu canal e também lá no meu Instagram, tá? @professor Wellington Oliveira. Todos os dias, né, tem algo novo lá para a gente estar compartilhando o nosso conhecimento. Beleza, turma? Vamos para a aula, então? Então, vamos lá. Pessoal, então a gente vai falar sobre drogas vasoativas, beleza? Então, olha só. Antes da gente começar a entrar no assunto, né, na íntegra sobre algumas drogas, é necessário, turma, a gente falar um pouco sobre o processo da fisiologia, tá? Seja ela periférico, pulmonares, cardíacos, tá? E alguns receptores em que essas drogas vão ter uma afinidade para ter sua ação do fármaco no nosso organismo, beleza? Então tem como definição aqui, turma, ó, o termo droga vasoativa é atribuído às substâncias que apresentam efeitos. E quais seriam esses efeitos que as drogas vasoativas, né, ela traz pra gente? Lembrando, turma, que essas drogas, elas se classificam. Eu tenho a vasopressina e as vasodilatadoras, tá? Então são duas classificações importantes dentro das drogas vasoativas, correto? Então essas drogas vasoativas, pessoal, elas vão apresentar alguns efeitos e alguns pontos, tá? Fisiológicos do nosso corpo. E quais seriam esses pontos? Primeiro, eu tenho os pontos vasculares, tá? Segundo, eu tenho pontos pulmonares, que está relacionado ali ao sistema respiratório, tá? Tanto no processo, no nosso sistema respiratório, tá? E eu tenho o nosso sistema cardíaco, tá? Então, através de receptores situados no endotélio vascular, é onde esses fármacos das drogas vasoativas, tá? Que duas classificações, como eu tinha dito, vasopressina e vasodilatador. Então, elas vão agir nesses pontos por causa desses receptores que atuam no endotélio, beleza? Então, vamos relembrar? Essas drogas vasoativas, elas vão atuar em vascularização periférica, nas regiões pulmonares e nas regiões cardíacas. Então, vocês vão perceber aí de extrema importância essas drogas agindo no nosso corpo, beleza? Pessoal, então, como eu tinha dito, vamos falar um pouco sobre o sistema, né, nervoso motor e a parte fisiológica do nosso corpo, tá? Para a gente entender um pouco em relação sobre essas drogas agindo no nosso organismo. Então, pessoal, eu tenho o sistema somático, né, do sistema nervoso ali, parte somática, né, os voluntários, onde tem os músculos esqueléticos que vai trabalhar pelo processo de acetilcolina. Eu tenho o sistema autônomo involuntário, tá? Que trabalha no processo de simpático, né? Que é igual luta e fuga. Eu vou explicar o porquê isso aqui. Onde os sistemas adrenérgico, sinapse final, que eu tenho a noradrenalina. Então, lembrando que todo esse processo já está relacionado com o nosso sistema nervoso, tá? E receptores adrenérgicos. Nesses receptores, turma, adrenérgico, ok? É onde eu vou trabalhar esses receptores. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e beta 3, tá? Principalmente alfa 1, beta 2 e beta 3, tá? E aí vocês vão observar que no fármaco eles vão agir nesses receptores. E é de extrema importância em situações de emergência que o seu paciente chega com a clínica totalmente ali grave, em que você vai ter que saber utilizar, né, dosagem e fármaco certo
para aquela clínica do paciente traz para você naquele momento na emergência ou dentro da unidade de terapia intensiva, beleza? E o parasimpático tem restauração e manutenção. Então, turma, se você for observar, a gente vai trabalhar com dois sistemas importantes aqui do nosso sistema nervoso, tá? Eu tenho o somático e o parasimpático. Desse somático aqui eu tenho que está relacionado com o simpático, tá? E o parasimpático, tá bom? E aí a gente tem que relembrar nossas aulas de fisiologia do sistema nervoso central, o sistema nervoso autônomo, periférico, onde eu trabalho o sistema simpático e parasimpático, beleza? E aí você tem que relembrar essa estrutura anatômica, fisiológica, para nós começarmos a entender a ação desses fármacos dentro desses receptores, ok? Então, olha só. Falando para vocês sobre os sistemas simpáticos e parasimpáticos, eu coloquei aqui algumas ações importantes desses dois sistemas. Vamos falar primeiramente, turma, sobre o sistema simpático. O que vem a ser o sistema simpático? Eu costumo dizer o seguinte, que as ações simpáticas ela vai estimular e o parasimpático ela vai tirar aquele estímulo que o simpático estava fazendo. Eu tenho pontos importantes aqui em que a drogas vai agir, certo? Estimulando esses tipos de sistemas, ok? Então, por exemplo, ações simpáticas, eu vou ter aumento de frequência cardíaca, né? Vai estar aqui, ó, aumento de frequência cardíaca. Aqui, ó, vou botar aqui, ó. Só um minutinho. Opa, desculpa, vamos voltar aqui. Aumento de frequência cardíaca, né? Eu tenho aqui o aumento de frequência cardíaca. Então, tá aqui, ó. Aumento de frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, inibe o processo de salivação pelas glândulas salivares, aumento da glicemia, tá? Ali eu tenho a liberação hepática, tá? Então, o aumento dessa glicemia, talvez ali pode ocorrer, né, a estimulação lá no pâncreas pelo glucagon, que é secretado pelo pâncreas, vai lá na hepático, né? E tem aquela quebra lá, jogando a glicose no sangue e aumentando então a glicemia do nosso paciente, ok? Inibe a atividade do estômago e pâncreas. Ponto importante, broncodilatação, midríase, que são alterações, né, das pupilas e o relaxamento da bexiga, ok? Então, olha só, turma. Então, essas são as principais ações do meu sistema simpático, tá? Quando eu falo das drogas vasoativas, né, que eu falo, por exemplo, a droga vasopressina, eu tenho, por exemplo, a epinefrina, conhecida aí, então, como adrenalina, certo, turma? Ela vai ter uma ação muito importante no nosso paciente, em uma situação clínica, exemplo de uma parada cardiorrespiratória, né? E outras clínicas importantes que vai estar utilizando, então, ali a epinefrina. Em que vai agir em receptores sintomáticos, né? Que vai ter o aumento da frequência cardíaca. O paciente está com a pressão baixa, eu vou utilizar meios dessas drogas para ter o aumento da pressão arterial. Eu preciso estabilizar a pressão arterial do meu paciente. Inibe a salivação, né? Outro ponto importante que eu quero trazer para vocês é esse aqui, ó, broncodilatação. Existe uma droga muito importante que nós vamos falar sobre ela, que ela vai ser utilizada para fazer uso, então, aí para broncodilatação, principalmente na pediatria, né? E nós vamos estudar isso aí lá na frente, ok? Eu só quero que vocês relembrem o seguinte, que o simpático tem o poder, então, de estimular, né? Então, eu vou aumentando frequência cardíaca, aumentando pressão arterial, tá? E ocorrendo broncodilatação, tá? E eu tenho um processo da midríase, né? Onde que as suas pupilas vão ter alterações, elas vão aumentar, ok? De tamanho. Já o processo parasimpático, que eu costumo falar o seguinte, turma, que tudo que o simpático faz, o parasimpático, né? Parasimpático, então tem um prefixo de para as ações do simpático. O parasimpático vai lá e faz essa
essa diferença aí, né, em relação o que o simpático faz, o parasimpático vai lá e inibe. Exemplo, se o parasimpático eu tenho um aumento da frequência cardíaca, já o parasimpático eu vou diminuir a frequência cardíaca. Se no simpático eu tenho um aumento da pressão arterial, ó, o que vai acontecer aqui? Diminuição da pressão arterial. Se no simpático eu vou inibir a salivação pelas glândulas, no parasimpático eu vou estimular a salivação. Então aqui já ocorre um ponto ao contrário, né? Ao contrário. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte, esses pontos aqui, ó. O parasimpático ele vai fazer broncoconstrição. Já o simpático ele vai fazer broncodilatação. Já nas pupilas, o que o parasimpático vai fazer? Ele vai fazer uma miose. Já que o simpático estimula a midríase, o parasimpático vai fazer ao contrário, tendo ali o processo então de miose, com a contração das pupilas, e já no parasimpático tendo as contrações da bexiga. Beleza, turma? Deu para entender mais ou menos o processo do simpático e parasimpático? Beleza, então. Vamos começar a falar agora os próximos slides sobre as nossas drogas vasoativas, né? E vamos falar sobre o processo aí de atuação delas, tá bom? Como eu tinha dito para vocês, foi falado sobre os receptores adrenérgicos, tá? Então eu coloquei uma figurinha aqui, né, sobre a circulação sanguínea e os receptores adrenérgicos, né, que eu tenho o alfa 1 e o alfa 2, tá? Vamos dar uma ênfase aqui, ó, em que? Alfa 1. O alfa 1, turma, ele age em vasoconstrição. Então, lembra que eu falei dos receptores? Receptores vasculares. Receptores vasculares. Então, o receptor alfa 1, ele age em vasoconstrição. Então, turma, se ele age em vasoconstrição, ele vai agir tendo o aumento da pressão arterial. Turma, o que a gente tem que entender em relação a isso? O que vem a ser uma pressão arterial em relação, fisiologicamente dizendo, às alterações que ocorrem lá nos vasos? Se eu tenho uma resistência vascular periférica, por exemplo, eu tenho ali uma resistência em que os vasos vão encurtar. Então, eu vou ter uma pressão alta. Aí eu tenho, ao contrário disso, vai haver uma dilatação desses vasos. Então, vai ocorrer, então, o quê? Uma diminuição da pressão arterial. Então, a droga que eu vou utilizar, a droga de escolha, meu paciente chega lá com hipotensão, né? Então, a pressão arterial sistólica, a diastólica do meu paciente está em uma clínica de hipotensão. O meu paciente está lá, por exemplo, pressão arterial sistólica 80 e a diastólica 60, por exemplo. Né? Então, meu paciente clinicamente está hipotenso. E eu preciso fazer com que essa pressão arterial do meu paciente volte à sua normalidade. Então, eu vou entrar com a droga que vai agir no receptor alfa 1. Por quê? Esse receptor alfa 1 é onde vai ocorrer a vasoconstrição. E se eu tenho uma vasoconstrição, eu vou ter o aumento dessa resistência vascular periférica, fazendo com que haja o aumento da pressão arterial, normalizando essa pressão arterial. Beleza? Então, fisiologicamente dizendo, tá, turma? É isso que vai fazer esse processo fisiológico. Alfa 2 age no receptor inibidores da noradrenalina. Mas o que chama a atenção aqui, turma, é a gente prestar atenção no seguinte, tá? Que o receptor alfa 1 vai ter o quê? Aumento da pressão arterial, tá? Por quê? Porque ele age no receptor de vasoconstrição, ele age no receptor periférico, nos vasos periféricos, aumentando então a pressão arterial, ok? Então vamos lá. E aqui, turma, eu tinha dito para vocês sobre os receptores adrenérgicos e eu falei o seguinte, que no receptor alfa 1, ele age nos vasos, tendo as contrações, principalmente periféricos ali, tá? Fazendo com que haja o aumento da pressão arterial. Ajuda a ter o aumento da pressão arterial. Duas drogas importantes para isso, epinefrina e norepinefrina.
conhecida como adrenalina e noradrenalina. E aí você vai perceber que a adrenalina, a epinefrina, ela pode ser usada para ter um aumento de pressão arterial assim numa emergência, por exemplo? Sim, lógico que ela pode, tá? Ela pode sim ocorrer isso, não tem problema, tá? E aí, o que vai acontecer em relação a esse processo, tá, turma? É o aumento dessa pressão arterial. Também eu posso estar falando sobre a noradrenalina, tá? Que é uma droga de extrema importância para dar manutenção ao aumento da pressão arterial, normalizar, muito utilizada em pacientes de unidade de terapia intensiva, onde eu quero normalizar a pressão do meu paciente, tá? Mas enfim, falando sobre os processos, né, os receptores aqui adrenérgicos, vamos falar de betas, né, onde eu tenho beta 1, beta 2 e beta 3. Cada receptor desse, turma, beta 1, beta 2 e beta 3, vai trabalhar num processo diferente. Por exemplo, beta 1, ele tem um receptor que vai trabalhar no coração. Beta 2, um receptor que vai trabalhar em broncodilatação. Se eu falo em broncodilatação, eu falo no meu sistema respiratório, né? Então, a gente tem que observar que a epinefrina, por exemplo, ela pode trabalhar também no receptor beta 2, agindo como broncodilatador, né? Agindo como broncodilatador. E reduz o quê? A resistência vascular periférico, beleza? Já o beta 3, lipólise, né? Que ali tem as quebras de gordura, ok? Mas vamos falar mais, dar uma ênfase mais aqui, turma, sobre cardíaco, né? E sistema respiratório. Então, sistema cardíaco, sistema respiratório. Beta 1, aqui ó, beta 1, e aqui tem o beta, mas aqui tá ruim para escrever, viu, turma? Mas é assim mesmo. E o beta 2, beleza? Não esqueça, turma, receptores adrenérgicos, né? Que a gente vai trabalhar com beta 1, beta 2, principalmente, mas não vamos esquecer que temos o beta 3. Vamos falar sobre cada um deles. Vamos lá, então. Então, eu tenho aqui beta 1, como ele trabalha na região cardíaca, certo? Existe um processo de inotrópico e cronotrópico. Então, o receptor beta 1 trabalha diretamente nos receptores cardíacos, fazendo com que tenha uma função inotrópica. O que é função inotrópica? São o aumento da força das contrações cardíacas. Cronotrópico, eu vou regular a frequência e o ritmo cardíaco, turma. Então, quando eu entro com uma droga que ela age no receptor beta 1, ela vai agir no inotrópico, aumentando força de contração cardíaca. Por exemplo, seu paciente está lá com os batimentos, sístole, 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 mas não está tendo força na sua sístole. De repente, tu entra com essa droga que vai agir no beta 1, ele vai agir nesses dois tópicos importantes, inotrópico e o cronotrópico. Inotrópico, aumentando força das contrações cardíacas. Ele estava sem força. Ele não deixou de ter o seu processo cardíaco. Sístole, diástole, sístole, sístole, diástole, sístole, diástole. Só que ele estava sem força. De repente eu entro com a droga e aí ele vai agir no receptor beta 1. Como que ele age? Primeiro com o inotrópico, aumentando força. Sístole, 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 sístole. E no cronotrópico, ele regulariza a frequência e o ritmo cardíaco. Entendeu? Então, é aí que vai entrar o receptor beta 1. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as drogas que vão atuar nesses receptores. Já o beta 2, que ele é diretamente, ele vai trabalhar onde? No beta 2, diretamente aos receptores beta 2. Beleza, turma? Deixa eu só ligar aqui. Falhou ali.
Mas enfim, vamos lá. Então vai trabalhar no beta 2, que vai estar relacionado, então, turma, em que? Ao nosso sistema respiratório, beleza? Então vamos lá. E aí, começando aqui, falar sobre as nossas drogas, né, vasoativas, as catecolaminas, né, as nossas drogas, tá? Então, ela atua no controle da função, tá bom? Cardíaca, da força de contração cardíaca, na resistência dos vasos sanguíneos e nos bronquíolos, na liberação de insulina e na degradação de gordura, tá? Então aqui, esse conceito, a gente fala um pouco sobre as drogas catecolaminas e os pontos que elas vão agir. Então eu tenho como, né, aqui ó, epinefrina, noradrenalina e a dopamina, beleza? Vamos lá? Tá aqui, as principais classes aqui, né? As principais classes que nós vamos conversar aqui agora sobre essas drogas. Então tem lá, vasopressores, vasodilatadores e os inotrópicos, né? Então, onde eu vou trabalhar? Vasopressores, né? Nos vasopressores. O que significa esses vasopressores? Que são as drogas de adrenalina associado com a noradrenalina. Não é associar as duas drogas, turma. Eu tenho uma droga, um fármaco, que é a adrenalina, e eu tenho outro fármaco, que é a noradrenalina. Então, tem esses dois fármacos aqui, essas duas drogas aí, que elas vão servir como vasopressores, tá? Então, elas vão agir principalmente ali, então, em alfa-1, certo? Lógico que vai agir também em outros receptores. Vasodilatadores, né? Eu tenho a nitroglicerina e nitroprusiato de sódio, tá? São duas drogas utilizadas aqui nas unidades de terapia intensiva e nas urgências e emergências. E no inotrópico, que eu tenho um aumento ali das forças de contração, eu tenho a dobutamina, que é outra droga também que nós vamos trabalhar um pouco aí. Beleza, turma? Bora pra frente? Vamos lá, então. Turma, a primeira droga que nós vamos falar vai ser da epinefrina, ok? Vamos falar da droga chamada de epinefrina, conhecida como adrenalina. Desculpa aí, gente, que estou escrevendo ruim demais hoje. Mas enfim, vamos lá. A epinefrina, conhecida como adrenalina, que é uma droga que vai agir em alguns receptores. Vamos lá? Olha só, turma. Norepinefrina. Aqui também, tá? Eu apresentei para vocês a epinefrina. Agora eu vou apresentar para vocês a noradrenalina. Lembrando que são fotossensíveis, tá? Tanto a epinefrina quanto a nora. Lembrando também que a nora, principalmente a nora em uso contínuo, né? Em uso contínuo aí, em uma bomba de infusão, né? Pela BIC, bomba de infusão contínua, ela tem que ser utilizada uma equipe fotossensível, tem que colocar uma capa ali no frasquinho de soro, tá bom? Para não perder a eficiência ali do fármaco dentro do nosso organismo, beleza? Então, olha só, pessoal, vamos começar a falar sobre a noradrenalina e a finalidade: elevar a pressão arterial em pacientes hipotensos que não responderam à ressuscitação por volume, tá? Essa é a maior finalidade que tem da noradrenalina. Então, a nora possui atividade tanto no receptor alfa-1, olha a importância, receptor alfa-1, vasoconstrição. Beta-1 adrenérgico, onde que beta-1 trabalha, pessoal? No coração, com pouca ação sobre o receptor beta-2. Onde o beta? Onde que é o receptor beta? Lá no meu sistema respiratório. Então, você vai observar que a nora, ela tem mais afinidade no receptor alfa-1, vasoconstrição, beta-1, onde ele vai trabalhar inotrópico, cronotrópico. Mas ele tem pouca ação no receptor beta-2. Ele não vai deixar de agir em beta-2, mas ele tem uma pouca ação. Tem pouca afinidade, não tem muita intimidade com o receptor beta-2. A nora, pessoal, tá? A norepinefrina, conhecida como a noradrenalina, aumenta o volume sistólico
diminuição de reflexo de frequência cardíaca, importante vasoconstrição periférico, alfa 1, com o aumento da pressão arterial. Então tem aquela questão de resistência vascular periférica. Então quando eu entro com a droga, tá? Eu entro com a droga, e aí eu vou ter o aumento do volume sistólico. O que é sistólico? Contração cardíaco, tá? Então só para você ter ideia, se ele trabalha com receptor beta 1, lá no inotrópico, lembra? No inotrópico, ele vai fazer esse processo aqui com o aumento das contrações, consequentemente eu vou ter um aumento do volume sistólico. Como reflexo eu tenho o quê? Frequência cardíaca, e a grande importância disso tudo é a vasoconstrição periférica agindo no receptor alfa 1. E aí eu consigo normalizar a pressão arterial do meu paciente, beleza? Mas por que eu consigo? Porque a nora atua principalmente no receptor alfa 1, galera. Porque vai fazer com que haja vasoconstrição, entendeu? Então esse vasoconstrição aumenta a pressão arterial. Então é uma droga muito importante utilizada aí nas unidades de terapia intensiva, tem que ser utilizada em BIG, que é a bomba de difusão contínua, certo? E de preferência acesso único e acesso central, ok? Em acesso central. Então o enfermeiro vai lá, pega uma jugular externa, tá autorizado. Ou se você está numa emergência, de repente teve que fazer o uso dessa noradrenalina, o paciente ainda não tem um acesso central, o paciente chegou lá na sua sala vermelha, hipotenso, né, com outras clínicas importantes, e de repente o médico pediu para você então preparar a noradrenalina, tu vai lá, prepara, mas doutor, eu não estou tendo um acesso central, pode por enquanto fazer periférico, mas não é eternamente, turma, tem um ponto certo, um período certo para isso. Estabilizou o teu paciente, já, doutor, pega uma central, por favor, ou você mesmo, enfermeiro, vai lá, pega uma jugular ali externa e passa esse acesso da droga noradrenalina periférico para o central. Não deixa a nora, não deixa as drogas vasopressina permanecer por um tempo prolongado periférico, tá? Isso é até contra os protocolos, beleza? Então vamos seguir o protocolo certinho, agindo corretamente, que é sucesso o seu atendimento. Beleza? Valeu, colegas? Então, vamos lá. Repetindo que a finalidade da nora é o quê? Elevar a pressão arterial em pacientes hipotensos que não responderam a uma ressuscitação por volemia. Cara, isso aqui é de extrema importância, cara. Isso aqui é de extrema importância. Por quê? Ó, presta atenção, turma. Se eu tenho um paciente que ele chegou lá, o paciente chegou hipotenso, por alguma clínica, por algum fator, ele chegou hipotenso. Primeira coisa que o médico vai pedir a você, tratamento volêmico. Cara, vamos tentar fazer tratamento volêmico nesse cara. Vamos tentar normalizar a pressão arterial do meu paciente por um tratamento volêmico. Cara, não obtive sucesso nenhum com a ressuscitação de volemia do meu paciente. Aí eu vou, apelar pela noradrenalina. Tá? Eu entro com essa droga. Por quê? Se eu não tive sucesso com o tratamento volêmico do meu paciente, porque eu preciso aumentar o volume do meu paciente para normalizar a pressão arterial do meu paciente. Isso vocês vão ver muito em resistência vascular periférica. A gente fala um pouco sobre essa questão de volume corporal do nosso paciente. Então, se eu não tive um tratamento volêmico, cara, vou apelar para a nora. Prepara a nora. Ah, mas é uma emergência, vamos preparar uma emergência. O paciente está em uma emergência, está muito impotente. Posso fazer uma adrenalina? Posso fazer uma adrenalina, tá? Mas o que vai atuar de verdade, de uma permanência maior ao tratamento do meu paciente para normalizar a pressão arterial do meu paciente, então vai ser a noradrenalina, ok? Por quê? A ação da epinefrina, que é a adrenalina, ela tem uma ação muito curta. Então eu vou ter que gastar milhares de ampolas de adrenalina para normalizar a pressão, para manter a pressão arterial do meu paciente normalizado. Então eu entro com a noradrenalina, que tem uma ação maior. Beleza? Lembrando novamente que a nora possui atividade receptor alfa 1 e beta 1 adrenérgico e pouca afinidade com beta 2. Ok? Então se ele aumenta o sistólico, diminui a frequência, diminuição de reflexo de frequência cardíaca e a vasoconstrição.
Beleza, turma? Isso que basicamente estamos falando sobre a noradrenalina, tá? As suas ações. Vamos lá. A apresentação e diluição que é feita, então, aí com a noradrenalina. Pessoal, lembre-se. Essas drogas sempre utilizadas em bomba de infusão, soro glicosado 5%, né? Então tem um sorinho ali de 250 ml, ok? O equipo tem que ser o próprio, tá bom? Eu preciso ter ali um dispositivo, né? Um saquinho ali para colocar no frasco de soro, para não, né, ter contato com a luz, tá bom? Tudo isso eu vou precisar trabalhar com o meu paciente em relação a essas diluições, principalmente da noradrenalina, tá? Então, a diluição, pessoal, eu vou falar que vai depender da instituição. Mas eu vou passar para vocês o protocolo que é feito, tá? Então, a princípio, pelo protocolo, não significa, no hospital que eu trabalho, lá utilizamos mais uma quantidade de ampola, igual eu falei para vocês. Depende da instituição, do médico, da equipe, o médico que está atuando junto com vocês na unidade de terapia intensiva, na emergência. Beleza, turma? Beleza, então. Mas temos que saber isso aqui. Então, a princípio é 4 ampolas, tá? 4 ampolas, diluído em um soro glicosado 5%, beleza? Então, olha só, pode ser utilizado também uma dose maior aí? Pode, 8 ampolas, tá? Vou dobrar a dosagem, tá? E aí, sempre lembrando, né, por exemplo, se eu tenho 4 ampolas aqui, eu vou fazer a somatória dessas ampolas, a quantidade de ml da ampola e noradrenalina, vou aspirar a quantidade lá no soro e vou jogar a droga que foi aspirada e jogar no soro, lembrando que eu tenho um volume total ali, então, de 250 ml, ok? Por exemplo, se eu tenho 4 ampolas ali, vai dar 16 ml, né? 16 ml, eu vou pegar o soro glicosado ali de 250 ml, vou aspirar 16 de soro glicosado e vou pegar 16 ml então ali da ampola de noradrenalina e jogar dentro do soro com essa diluição. Beleza, turma? Vamos lá então. Atenção! Lembra que eu falei para vocês que tem que ser aqui, ó, central, ok? Então, precisa correr em via única de acesso central, sem discussão, isso é protocolo, certo? Mas pode iniciar no periférico até a posição do central? Posso, cara. Eu não vou deixar meu paciente sentir essa falta desse fármaco, tá? Então, tem que ser utilizado, ok? Atenção, redobradas às extremidades. Por quê? O acesso periférico, somente no duração de até 4 horas de duração em relação a drogas vasopressina. Beleza, turma? Então é isso, tá? Ah, mas eu estou numa emergência. Então eu preciso, né? Eu estou só com acesso periférico. Faz no acesso periférico e já pede o médico a pegar ali uma central ou o enfermeiro, né? Pede um enfermeiro, o colega, para pegar uma jugular externa ali para você estar fazendo um acesso central. Tá bom? Agora vamos falar da famosa adrenalina, conhecida como epinefrina. Pessoal, finalidade: elevação da pressão arterial. Ok? Nas situações em que coexistem depressões miocárdicas e vasoplegia importante, tá? Onde eles vão trabalhar? Alfa 1, beta-adrenérgico, né? 1 e 2. Beta 1, coração. Beta 2, sistema respiratório. Elevação da pressão. Alfa 1, vasoconstrição. Trabalhando ali na resistência vascular periférica. Devido à ação direta do miocárdio, com aumento de contração ventricular, né, que eu trabalho com inotropismo positivo, e o aumento da frequência cardíaca regulariza a frequência cardíaca com cronotropismo positivo e uma vasoconstrição em muitos leitos vasculares, arteríolas da pele, rins e vênulas, ok? Então pode ser feita em BIC, ela pode ser feita também IM, né, EV, e algumas literaturas traz também que pode ser feita aí subcutâneo.
tá bom? E em choque anafilático e refratário, ok? Lembrando a vocês aqui, pessoal, todo paciente em parada cardiorrespiratória vai usar adrenalina? Vai, beleza? Seja em ritmos chocáveis e em ritmos não chocáveis. Lembrando, turma, que o paciente que está em uma PCR, em uma parada cardiorrespiratória, em ritmos chocáveis, lembre que eu preciso, né, relembrar os guidelines que não vai ser aplicada adrenalina de imediato. Eu preciso de um tempo, eu preciso de 2 choques refratário. Aí eu já vou preparar a adrenalina para esse paciente. Lembrando que o paciente em parada cardiorrespiratória em os ritmos não chocáveis, né, que eu tenho ali a sistolia e atividade elétrica sem pulso, que é o AESP, e segundo os guidelines, eu preciso imediatamente já começar com a adrenalina nesse tipo de paciente, tá? Então, lembrando, a adrenalina vai ser utilizado em toda a parada cardiorrespiratória, correto? Porém, eu preciso lembrar o quê? Em ritmos chocáveis, FV e TV, eu preciso primeiro chocar o paciente. Lá 2 vezes, choque refratário, etc. Prepare, então, a adrenalina posterior, que é de 3 a 5 minutos, ok? Já o paciente em parada cardiorrespiratórias em ritmos não chocáveis, né, atividade elétrica sem pulso e a sistolia, eu já preparo a adrenalina de imediato, beleza? Entendido até aqui? Então a adrenalina é muito importante para isso, e principalmente nas paradas cardiorrespiratórias, tá bom? Vamos lá? As indicações, então, eu tenho suporte hemodinâmico em situações de parada cardiorrespiratória ou estado de choque, né? E lembrando, turma, que a adrenalina, ela vai trabalhar no beta-2. Lembra do beta-2? Broncodilatação, muitos pediatras trabalham com isso também, né? Fazendo ali, ó, o aerossóis ali, ó, né? E aí põe lá a adrenalina e ajuda em broncodilatador. Reações de anafilaxia ou choque anafilático, né? Crise asmática grave e pouco responsiva às medidas terapêuticas habituais, né? Então, assim, o paciente chega lá com crise asmática, né? Então, assim, seus brônquios estão fechando, ele entra com a adrenalina no processo ali, ele consegue agir como broncodilatador. Controle de pequenas hemorragias cutâneas, né? Então, tipo assim, você pode jogar, né? Colocar uma adrenalina em pequenas hemorragias cutâneas que vai ajudar a estancar, a controlar essa hemorragia. Mas por quê? Porque ele não age em vasoconstrição, no endotélio aqui periférico, eu não tenho um receptor alfa-1, então se eu tenho contato dessas adrenalinas com essas pequenas hemorragias, eu consigo controlar essas hemorragias cutâneas, tá? Em associações aos anestésicos locais, de forma a promover incremento na duração do efeito analgésico, né? Então o médico vai ali, faz um bloqueio, né? Como a antilocaína, por exemplo, associado então com adrenalina, ajuda ali ao processo de vasoconstrição. Beleza, turma? Então, vamos lá. Aqui também, né, não é diferente da noradrenalina. Observa que o frasquinho a noradrenalina, né, a ampolinha aí, ela é meio fosca já para proteger dos raios solares. Lembrando que tem o uso de bomba de infusão, né? Lembrando que é utilizado em parada cardiorrespiratória, então uma ampola que é 1 mg por ml a cada 3 a 5 minutos, mais um flash de 20 ml de soro fisiológico, né? Ali na mesma pulsão, e após realizar, né, 1 mg de adrenalina, eu venho com outra seringa, eu não vou diluir, tá? Eu não vou diluir a adrenalina em parada cardiorrespiratória, gente, não faça diluição. Eu vou aspirar a adrenalina numa ampola, eu vou aspirar a adrenalina numa seringa e vou aspirar uma água destilada ou um soro fisiológico ali em outra ampola de 20 ml, para mim fazer um flash após a aplicação da adrenalina. E lembra, elevar o membro superior, né, o membro em que foi aplicado, então ali a nora, por 10 segundos, que ajuda ali no retorno venoso e etc. Na diluição vai depender da instituição. 2 ampolas em um soro de 250 ml. Então eu vou aspirar 2 ml, né, e vai estar 248 ml em soro glicosado
e aspiro 2 ampolas que vai dar 2 ml, concretizando, totalizando um volume de 250 ml. Quem vai titular isso aqui da bomba de infusão vai ser o médico, beleza? Como da noradrenalina. Então ele titula lá, você coloca lá 250 ml de soro glicosado, né, com a noradrenalina ali, então o volume total. Então eu tenho, eu vou acrescentar, eu vou aspirar dos 16 ml, voltando a falar da nora, tá, turma? Eu vou aspirar 16 ml do soro e aí eu vou injetar 16 ml de noradrenalina, tendo um volume total como 250 ml de soro glicosado. A mesma coisa acontece aqui, se caso for necessário fazer uma noradrenalina em uma bomba de infusão, eu vou aspirar 2 ml do soro glicosado e vou acrescentar 2 ml de adrenalina, totalizando um volume total que lá na bomba vai ser de 250 ml. Beleza, turma? Depois eu vou fazer um vídeo relacionado a essas diluições desses fármacos que vai ficar beleza pra gente aí, tá? Atenção, 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 turma. Pode ser feito em acesso venoso periférico e acesso venoso central? Sempre em via única. Pode. Lembrando que não é para sempre, tá? Em uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, tá? Você vai pegar um acesso periférico, o paciente chega com acesso periférico ou ele já está com acesso periférico, tem que fazer uma emergência de adrenalina em uma parada cardiorrespiratória, pode fazer, que é uma ação muito rápida que vai acontecer ali. O que eu não posso, turma, é deixar a droga vasopressina ficar em periférico. Pensa comigo, se a droga ela já age, ela tem uma ação, né, bem concentrada, uma ação forte em relação ao receptor alfa-1, que é vasoconstrição, e se deixar, né, correr direto aqui, ó, a droga vasopressina, cara, vai ter isquemia no membro do paciente. Então vai só complicar o seu plantão, beleza? Então não é isso que a gente quer sempre dar um bom atendimento aos nossos pacientes, tá? Sempre em bomba de infusão contínua, exceto se o paciente tem uma parada cardiorrespiratória ou outro tipo de clínica, que pode ser feita uma adrenalina IM, tá? Precisa correr em acesso central, atenção redobrada às extremidades. Eu retorno a falar sobre esse assunto aqui, tá? Então não vamos... Vasopressina, finalidade é o quê? Provocar vasoconstrição, vasoconstritor esplênico. É um hormônio com efeito antidiurético e vasopressor. O efeito pressor ocorre através da contração dos músculos do trato gastrointestinal e de todas as partes do sistema vascular, veias e artérias. Promove vasodilatação coronariana, cerebral e circulação pulmonar em baixas concentrações, choque refratário e sepsis. Então, vasopressina, turma, ele vai trabalhar naqueles receptores que eu falei para vocês. Só que quando ele age aqui ó, no nosso coração, ele age de uma maneira diferente. Se no alfa-1 ele contrai, no beta-1 ele vai trabalhar lá nas coronarianas em vasodilatação. Então, se eu tenho vasodilatação coronariana e vasoconstrição periférica, turma, vamos raciocinar aqui comigo. Olha a lógica do trem aqui. O que o meu coração precisa para fortalecer e enriquecer a sua sístole e diástole, né? As suas contrações? Eu não preciso de mais oxigênio? Não é o oxigênio que vai dar energia às nossas células musculares cardíacas? Se a célula muscular cardíaca recebe mais oxigênio, significa que ela vai ter mais energia para fazer o quê? Força nas suas contrações e força nos seus débitos cardíacos, cara. É a lógica do negócio. Entendeu? É a lógica. Então eu consigo dar uma sobrevida ao meu paciente por causa dessas resistências que eu tenho. Então, vasoconstrição periférica. Vou diminuir aqui, ó, por exemplo, além de aumentar a pressão do paciente, eu diminuo um pouco o fluxo e aumento o fluxo cardíaco, dando uma resistência maior e uma energia maior à musculatura cardíaca. Beleza, turma? Vamos lá então. Já trabalhamos com os inotrópicos, dobutamina, né? Qual que é a finalidade da dobuta aí? Aumento do débito cardíaco, inotrópico. Ele chega lá no receptor cardíaco. Se eu trabalho com inotrópico, eu vou trabalhar com o quê? Cara, cardíaco, beta-1. Então, dobuta chega lá no inotrópico, lá na ação beta-1, e
aumenta o débito cardíaco. Por quê? Porque ele trabalha no inotrópico positivo e o cronotrópico, cara. Inotrópico aumenta a força de contração cardíaca. Consequentemente, eu tenho um aumento do débito cardíaco. Tá? Então, débito, você vai debitar, tô tirando. Toda vez que o meu ventrículo esquerdo tem uma sístole concentrada, com força, eu ejeto mais sangue com mais pressão, com mais força para toda a região do meu corpo. Beleza? Então, dobutamina trabalha no processo inotrópico beta 1 cardíaco. O inotrópico deve ser iniciado quando há evidências de má perfusão, perfusão secundária, diminuição de contratilidade miocárdica. Gente, o meu coração, o coração do nosso paciente, chega lá com evidência de má perfusão. Você percebe que o seu paciente tem uma clínica de má perfusão. O que seria essa má perfusão? Que a perfusão sanguínea em todo o seu corpo está ruim. Mas por que está ruim? Porque eu estou tendo um débito cardíaco prejudicado, por exemplo. Tá? Então, o débito cardíaco está prejudicado. Então, se o débito cardíaco está prejudicado, eu estou com enfraquecimento no débito cardíaco, eu estou com enfraquecimento nas contrações cardíacas, consequentemente, eu vou ter uma diminuição de uma perfusão, né? Eu vou ter uma hipoperfusão tecidual, né? Tendo uma hipoperfusão neurológica, consequentemente, uma hipoperfusão miocárdica. Se eu tenho uma gente, presta atenção nisso aqui. Se eu tenho uma hipoperfusão miocárdica, cara, eu vou ter um enfraquecimento cardíaco. Se eu vou ter um enfraquecimento cardíaco, com certeza eu vou ter uma diminuição do débito cardíaco. Se eu vou ter uma diminuição do débito cardíaco, com certeza eu vou ter uma hipoperfusão. Deu para entender o negócio? E aí eu entro com a dobutamina, finalidade inotrópico. O que acontece? Aumenta o inotrópico e aumenta o cronotropismo positivo. Ação beta 1. Você entendeu? Então, turma, presta atenção uma coisa. Tem que aprender a trabalhar com essas medicações. Por quê? O paciente chega na sua sala vermelha, o paciente chega numa emergência para você, você percebe clinicamente que ele está com a má perfusão, entendeu? Ele está com a má perfusão, você e o médico da equipe, vocês é uma equipe, estamos trabalhando junto, a gente vai ter a mesma ideia, tá? Vamos ter a mesma ideia, vamos discutir o caso do nosso paciente, chegar a uma conclusão positiva, tá? Positivo, que a gente quer salvar a vida do cara, entendeu? Então costuma-se iniciar o inotrópico com doses baixas, moderadas e depois vai se titulando a dose adequada de inotrópico. Vai variar de paciente para paciente. Não há tempo máximo que o inotrópico passa a ser usado. Beleza? Então isso aqui vai depender, então, assim, da equipe médica, da equipe que está trabalhando, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, a clínica do nosso paciente, para a gente estar tendo a finalidade de usar a droga dobutamina. Beleza? Então, a finalidade, má perfusão, enchimento capilar, má perfusão, ó, você olha na clínica do paciente, ó, acima de 2 segundos, não tem enchimento capilar, má perfusão. Possível, paciente cardiopata, paciente tem uma dificuldade na sua sístole, nas suas diástole, paciente tem dificuldade nas suas contrações cardíacas, um infarto agudo do miocárdio, um edema agudo pulmonar, uma hipotensão e etc. Dobuta pode causar uma leve hipotensão, pode associar a uma nora, viu pessoal? Porque ele age no inotrópico, só que lá na periferia vasodilata, então pode associar com uma hipotensão. Ele pode clinicamente, né, evoluir, causar uma leve hipotensão no paciente. E aí pelos protocolos você pode associar a uma nora, tá? Então eu entro com, cara, tão que interessante. Eu entro com um fármaco que vai agir no coração do paciente, porque o paciente está com o coração fraco, não está tendo um débito cardíaco suficiente para ter uma boa perfusão sanguínea tecidual, ele está com a má perfusão, e aí eu entro com a dobuta, de repente meu paciente começa a ter uma crise hipotensiva, ele vai ter uma hipotensão, eu associo com nora, porque a nora trabalha onde? Onde a nora trabalha? Alfa 1, cara, vasoconstrição, entendeu? Então eu vou enriquecer, oxigenar o miocárdio
dando força ao meu coração e ao mesmo tempo normalizar a pressão do meu paciente. Beleza, turma? Diluição vai depender da instituição, como eu já tinha dito para vocês, tá aí. Depois eu vou fazer uma aula específica somente para falar sobre esse processo de diluição. Uma aulinha prática, eu vou trazer alguns processos, alguns fármacos, o soro, o equipto, de mostrar para vocês como trabalhar isso aí, tá bom? Vamos lá! Atenção, atenção, turma! Pode ser feito em acesso venoso periférico e acesso venoso central, sempre em via única, tá? Atenção redobrada se estiver em uso de nora associada. Cuidado com grandes volumes. Espera a melhora das extremidades. Associou com nora, galera, central, tá? Associou com nora central, acesso central, tá? Ou pode fazer periférico, mas tenta mudar o acesso mais rápido possível, tá bom? Pessoal, falamos sobre vasopressina. Agora a gente vai falar sobre vasodilatadores. Eu tenho como uma droga aqui conhecida como Tridil, que é a nitroglicerina, tá? E ela tem um vasodilatador venoso que é lá nas coronarianas, tá? E a nitroglicerina, turma, se você for buscar protocolo de infarto agudo do miocárdio, tu vai perceber que a nitroglicerina ela entra nesse protocolo também. Por quê? Cara, olha a finalidade da nitroglicerina, cara. Presta atenção aqui, ó. Vasodilatador venoso. E onde? Coronária. Ó, lá na coronária. Então a coronária, pessoal, ali, ó, lá no músculo cardíaco, ela tem que receber oxigênio, cara. Ela tem que receber oxigênio. Então se eu entro com a nitroglicerina, ela vai fazer isso aqui, ó. Se os vasos lá coronarianos estão assim, tá? E o cara tá infartando porque tá tendo uma isquemia miocárdica, um fechamento ali e tal. Ele entra com a nitro, ele abre. Quando ele abre, ele facilita o fluxo sanguíneo no miocárdio, fortalecendo, dando uma sobrevida ao nosso paciente, tá? Então ele vai ajudar no retorno venoso. Paciente hipotenso, né? Não reduz absurdamente. O que significa isso aqui, turma? O paciente tem uma pressão arterial alta, ele chegou na clínica com urgências hipertensiva, tá? Uma urgência hipertensiva. Então tem que saber diferenciar de uma urgência hipertensiva para uma emergência hipertensiva. Segundo as emergências clínicas, né? Uma emergência hipertensiva é igual acima de 180, a 90, a 100, se eu não me engano, ali, da pressão arterial do meu paciente. Abaixo disso, eu tenho uma urgência hipertensiva, tá bom? Então, a hipertensão perioperatório, por exemplo, o controle de insuficiência cardíaca congestiva, né? O paciente está com ICC, ajuste do IAM, igual eu tinha falado para vocês em relação aos protocolos, tratamento da angina em pacientes que não respondem à nitroglicerina, né? Sublingual e beta-bloqueadores para indução da hipotensão intraoperatória, tá, pessoal? Então, a nitroglicerina aí, né, igual eu falei para vocês, fazer um vídeo falando sobre esses vasodilatadores, vasopressina, a diluição deles tudo para a gente ter um norte melhor aí. Aqui a diluição, né, tá aí conhecida como Tridil, tá, turma? Conhecida como Tridil. Tá? Vai depender da instituição, que é uma ampola em 245 ml em soro glicosado. Lembrando que é em bomba de infusão contínua. Tá? Somente endovenosa, usar BIC, pode ser utilizado em periférico até a passagem central. Nunca fazer sem diluir. Tá? E aqui o nitroprussiato de sódio, né? Niprid. Finalidade, vasodilatador que potente, artérias e veias. Hipertensivo, emergências hipertensivas, né? Então o paciente chega lá com a pressão arterial 190 sistólica, 220 sistólica, com 100 diastólica, é considerado uma emergência hipertensiva com associação de sinais e sintomas, né? Bem característicos aí, alguns comprometimentos, né, que pode ocorrer no meu sistema. Uma hipertensão refratária, uma hipotensão, ela pode ocorrer aí, tá, a esse paciente. Lembrando que eu coloco
eu vou posicionar o meu paciente com a nitroprusiato de sódio, que é um vasodilatador potente, lembrando que eu preciso entrar então com a BIC e titular. Cara, eu vou monitorar o meu paciente, certo? A cada 5 a 10 minutos puxar pressão, a cada 5 a 10 minutos puxar pressão e ir titulando isso aí, beleza? Ok, então, né, aqui está a apresentação de diluição, tá? Lembrando, ó, que a ampolinha, ó, tá vendo? Ela é, ó, meio fosca, né? Fotossensível, né? Atenção, ela tem uma ação muito rápida, de 1 a 2 minutos, duração de até 5 minutos após a suspensão da droga, tá? Pode ser feita em acesso venoso periférico e acesso venoso central, sempre em via única, administrar em bomba de infusão contínua, rigoroso pressão arterial. Eu preciso estar sempre o quê? Titulando. Isso aqui é o paciente está com a pressão muito alta, eu preciso normalizar a pressão do meu paciente, tá? Mas eu tenho que tomar cuidado, turma, por quê? Porque não posso descer a pressão do paciente de uma vez, não. Tem que ir com calma. Por isso que eu preciso titular, eu preciso monitorar o meu paciente. Beleza? Aqui eu tenho a dopa, tá? A dopamina. Nós vamos falar posteriormente sobre ela um pouco a mais. Ela trabalha em alfa-1 e beta-1. Então, se ela trabalha em alfa-1, turma, ela aumenta a pressão arterial. Se ela trabalha em beta-1, ela causa o quê? O aumento da contratilidade cardíaca e a frequência cardíaca, trabalhando em nootrópico e cronotrópico. Finalidade principal, né? Precursor imediato de nora e adrenalina, apresenta vários efeitos farmacológicos de acordo com a dose usada. Sua principal complicação cardiovascular são as arritmias, né, principalmente fibrilação atrial. Então, turma, a dopamina não é tão utilizada assim como as outras drogas, tá bom? Por causa principalmente dessa ação principal que ela tem, que é a fibrilação atrial. Ela pode desencadear esse processo no paciente, tá bom? E é isso, turma. Vou encerrar aqui com vocês mais esse vídeo, tá? Mais essa videoaula. E quero relembrar vocês, não esqueça de ir lá no meu canal do YouTube, se inscreva, dá seu like, compartilhe, tá? No meu Instagram também, @professor Wellington, vai lá, segue, tá? Sempre estou postando coisas legais lá sobre a nossa área da enfermagem. Beleza, turma? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um abraço e um beijo do professor Wellington para vocês. Até mais! Iniciar a gravação. Bora aumentar a fonte. Olá, turma! Tudo bom? Aqui é o professor Wellington, Descomplica com vocês, tá? Hoje eu vim aqui para a gente falar sobre drogas vasoativas, uma temática bastante importante e interessante para todos os colegas enfermeiros, técnicos de enfermagem, né, que atuam aí na assistência, na emergência e na unidade de terapia intensiva, beleza? Turma, antes da gente começar, tá, a nossa aula, eu quero lembrar a vocês, ir lá no meu canal do YouTube, se inscreva, dá seu like, dá aquele joinha, compartilha, ajuda o professor aqui a ter mais inscrito no seu canal e também lá no meu Instagram, tá? @professor Wellington Oliveira. Todos os dias, né, tem algo novo lá para a gente estar compartilhando o nosso conhecimento. Beleza, turma? Vamos para a aula então? Então vamos lá. Pessoal, então a gente vai falar sobre drogas vasoativas, beleza? Então, olha só, antes da gente começar a entrar no assunto, né, na íntegra sobre algumas drogas, é necessário, turma, a gente falar um pouco sobre o processo da fisiologia, tá? Seja ela periférico, pulmonares, cardíacos, tá? E alguns receptores em que essas drogas vão ter uma afinidade para ter sua ação do fármaco no nosso organismo, beleza? Então tem como definição aqui, turma, ó, o termo droga vasoativa é atribuído às substâncias que apresentam efeitos. E quais seriam esses efeitos que as drogas vasoativas, né, ela traz pra gente? Lembrando, turma, que essas drogas, elas se classificam. Eu tenho a vasopressina
e as vasodilatadoras, tá? Então são são duas classificações importantes dentro das drogas vasoativas, correto? Então essas drogas vasoativas, pessoal, elas vão apresentar alguns efeitos em alguns pontos, tá? Fisiológico do nosso corpo. E quais seriam esses pontos? Primeiro, eu tenho os pontos vasculares, tá? Segundo, eu tenho pontos pulmonares, que está relacionado ali ao sistema respiratório, tá? Tanto no processo no nosso sistema respiratório, tá? E eu tenho o nosso sistema cardíaco, tá? Então, através de receptores situados no endotélio vascular, é onde esses fármacos das drogas vasoativas, tá? Que duas classificações, como eu tinha dito, vasopressina e vasodilatador. Então, elas vão agir nesses pontos por causa desses receptores que atuam no endotélio, beleza? Então, vamos relembrar? Essas drogas vasoativas, elas vão atuar em vascularização periférica, nas regiões pulmonares e nas regiões cardíacas. Então, vocês vão perceber aí de extrema importância essas drogas agindo no nosso corpo, beleza? Pessoal, então, como eu tinha dito, vamos falar um pouco sobre o sistema, né, nervoso motor e a parte fisiológica do nosso corpo, tá? Para a gente entender um pouco em relação sobre essas drogas agindo no nosso organismo. Então, pessoal, eu tenho o sistema somático, né, do sistema nervoso ali, parte somática, né, os voluntários, onde tem os músculos esqueléticos que vai trabalhar pelo processo de acetilcolina. Eu tenho o sistema autônomo involuntário, tá? Que trabalha no processo de simpático, né? Que é igual luta e fuga. Eu vou explicar o porquê isso aqui. Onde os sistemas adrenérgico, sinapse final, que eu tenho a noradrenalina. Então, lembrando que todo esse processo já está relacionado com o nosso sistema nervoso, tá? E receptores adrenérgicos. Nesses receptores, turma, adrenérgico, ok? É onde eu vou trabalhar esses receptores. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e beta 3, tá? Principalmente alfa 1, beta 2 e beta 3, tá? E aí vocês vão observar que no fármaco eles vão agir nesses receptores. E é de extrema importância em situações de emergência que o seu paciente chega com uma clínica totalmente ali grave, em que você vai ter que saber utilizar, né, dosagem e fármaco certo para aquela clínica do paciente traz para você naquele momento na emergência ou dentro da unidade de terapia intensiva, beleza? E o parasimpático tem restauração e manutenção. Então, turma, se você for observar, a gente vai trabalhar com dois sistemas importantes aqui do nosso sistema nervoso, tá? Eu tenho o somático e o parasimpático. Desse somático aqui eu tenho que está relacionado com o simpático, tá? E o parasimpático, tá bom? E aí a gente tem que relembrar nossas aulas de fisiologia do sistema nervoso central, o sistema nervoso autônomo, periférico, onde eu trabalho o sistema simpático e parasimpático, beleza? E aí você tem que relembrar essa estrutura anatômica, fisiológica, para nós começarmos a entender a ação desses fármacos dentro desses receptores, ok? Então, olha só. Falando para vocês sobre os sistemas simpáticos e parasimpáticos, eu coloquei aqui algumas ações importantes desses dois sistemas. Vamos falar primeiramente, turma, sobre o sistema simpático. O que vem a ser o sistema simpático? Eu costumo dizer o seguinte, que as ações simpáticas ela vai estimular e o parasimpático ela vai tirar aquele estímulo que o simpático estava fazendo. Eu tenho pontos importantes aqui em que a drogas vai agir, certo? Estimulando esses tipos de sistemas, ok? Então, por exemplo, ações simpáticas, eu vou ter aumento de frequência cardíaca, né? Vai estar aqui, ó, aumento de frequência cardíaca. Só um minutinho, desculpa, vamos voltar aqui. Aumento de frequência cardíaca, né? Eu tenho aqui o aumento de frequência cardíaca, então tá aqui, ó, aumento de frequência cardíaca,
aumento da pressão arterial, inibe o processo de salivação pelas glândulas salivares, aumento da glicemia, tá? Ali eu tenho a liberação hepática, tá? Então o aumento dessa glicemia, talvez ali pode ocorrer, né, a estimulação lá no pâncreas pelo glucagon, que é secretado pelo pâncreas, vai lá na hepático, né, e tem aquela quebra lá, jogando a glicose no sangue e aumentando então a glicemia do nosso paciente, ok? Inibe a atividade do estômago e pâncreas. Ponto importante, broncodilatação, midríase, que são alterações, né, das pupilas, e o relaxamento da bexiga, ok? Então, olha só, turma. Então, essas são as principais ações do meu sistema simpático, tá? Quando eu falo das drogas vasoativas, né, que eu falo, por exemplo, a droga vasopressina, eu tenho, por exemplo, a epinefrina, conhecida aí, então, como adrenalina, certo, turma? Ela vai ter uma ação muito importante no nosso paciente, em uma situação clínica, exemplo de uma parada cardiorrespiratória, né? E outras clínicas importantes que vai estar utilizando, então, ali a epinefrina. Em que vai agir em receptores sintomáticos, né? Que vai ter o aumento da frequência cardíaca. O paciente está com a pressão baixa, eu vou utilizar meios dessas drogas para ter o aumento da pressão arterial. Eu preciso estabilizar a pressão arterial do meu paciente. Inibe a salivação, né? Outro ponto importante que eu quero trazer para vocês é esse aqui, ó, broncodilatação. Existe uma droga muito importante que nós vamos falar sobre ela, que ela vai ser utilizada para fazer uso, então, aí para broncodilatação, principalmente na pediatria, né? E nós vamos estudar isso aí lá na frente, ok? Eu só quero que vocês relembrem o seguinte, que o simpático tem o poder, então, de estimular, né? Então, eu vou aumentando frequência cardíaca, aumentando pressão arterial, tá? E ocorrendo broncodilatação, tá? E eu tenho um processo da midríase, né? Onde que as suas pupilas vão ter alterações, elas vão aumentar, ok? De tamanho. Já o processo parasimpático, que eu costumo falar o seguinte, turma, que tudo que o simpático faz, o parasimpático, né? Parasimpático, então tem um prefixo de para as ações do simpático. O parasimpático vai lá e faz essa diferença aí, né? Em relação o que o simpático faz, o parasimpático vai lá e inibe. Exemplo, se o parasimpático tem um aumento da frequência cardíaca, já o parasimpático eu vou diminuir a frequência cardíaca. Se no simpático eu tenho um aumento da pressão arterial, ó, o que vai acontecer aqui? Diminuição da pressão arterial. Se no simpático eu vou inibir a salivação pelas glândulas, no parasimpático eu vou estimular a salivação. Então aqui já ocorre um ponto ao contrário, né? Ao contrário. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte, esses pontos aqui, ó. O parasimpático ele vai fazer broncoconstrição. Já o simpático ele vai fazer broncodilatação. Já nas pupilas, o que o parasimpático vai fazer? Ele vai fazer uma miose. Já que o simpático estimula a midríase, o parasimpático vai fazer ao contrário, tendo ali o processo então de miose, com a contração das pupilas, e já no parasimpático tendo as contrações da bexiga. Beleza, turma? Deu para entender mais ou menos o processo do simpático e parasimpático? Beleza, então. Vamos começar a falar agora os próximos slides sobre as nossas drogas vasoativas, né? E vamos falar sobre o processo aí de atuação delas, tá bom? Como eu tinha dito para vocês, foi falado sobre os receptores adrenérgicos, tá? Então eu coloquei uma figurinha aqui, né, sobre a circulação sanguínea e os receptores adrenérgicos, né, que eu tenho o alfa 1 e o alfa 2, tá? Vamos dar uma ênfase aqui, ó, em que? Alfa 1.
O alfa-1, turma, ele age em vasoconstrição. Então, lembra que eu falei dos receptores? Receptores vasculares. Receptores vasculares. Então, o receptor alfa-1, ele age em vasoconstrição. Então, turma, se ele age em vasoconstrição, ele vai agir tendo o aumento da pressão arterial. Turma, o que a gente tem que entender em relação a isso? O que vem a ser uma pressão arterial em relação, fisiologicamente dizendo, às alterações que ocorrem lá nos vasos? Se eu tenho uma resistência vascular periférica, por exemplo, eu tenho ali uma resistência em que os vasos vão encurtar, então eu vou ter uma pressão alta. Aí eu tenho, ao contrário disso, vai haver uma dilatação desses vasos. Então, vai ocorrer, então, o quê? Uma diminuição da pressão arterial. Então, a droga que eu vou utilizar, a droga de escolha, meu paciente chega lá com hipotensão, né? Então, a pressão arterial sistólica, a diastólica do meu paciente está em uma clínica de hipotensão. Meu paciente está lá, por exemplo, pressão arterial sistólica 80 e a diastólica 60, por exemplo. Né? Então, meu paciente clinicamente está hipotenso. E eu preciso fazer com que essa pressão arterial do meu paciente volte à sua normalidade. Então, eu vou entrar com a droga que vai agir no receptor alfa-1. Por quê? Esse receptor alfa-1 é onde vai ocorrer a vasoconstrição. E se eu tenho uma vasoconstrição, eu vou ter o aumento dessa resistência vascular periférica, fazendo com que haja o aumento da pressão arterial, normalizando essa pressão arterial. Beleza? Então, fisiologicamente dizendo, tá, turma? É isso que vai fazer esse processo fisiológico. Alfa-2 age no receptor inibidores da noradrenalina. Mas o que chama a atenção aqui, turma, é a gente prestar atenção no seguinte, tá? Que o receptor alfa-1 vai ter o quê? Aumento da pressão arterial, tá? Por quê? Porque ele age no receptor de vasoconstrição, ele age no receptor periférico, nos vasos periféricos, aumentando então a pressão arterial, ok? Então vamos lá. E aqui, turma, eu tinha dito para vocês sobre os receptores adrenérgicos e eu falei o seguinte, que no receptor alfa-1, ele age nos vasos, tendo as contrações, principalmente periféricos ali, tá? Fazendo com que haja o aumento da pressão arterial. Ajuda a ter o aumento da pressão arterial. Duas drogas importantes para isso, epinefrina e norepinefrina, conhecida como adrenalina e noradrenalina. E aí você vai perceber que a adrenalina, a epinefrina, ela pode ser usada para ter um aumento de pressão arterial, assim, numa emergência, por exemplo? Sim, lógico que ela pode, tá? Ela pode sim ocorrer isso, não tem problema, tá? E aí, o que vai acontecer em relação a esse processo, tá, turma? É o aumento dessa pressão arterial. Também eu posso estar falando sobre a noradrenalina, tá? Que é uma droga de extrema importância para dar manutenção ao aumento da pressão arterial, normalizar, muito utilizada em pacientes de unidade de terapia intensiva, onde eu quero normalizar a pressão do meu paciente, tá? Mas enfim, falando sobre os processos, né, os receptores aqui adrenérgicos, vamos falar de betas, né, onde eu tenho beta 1, beta 2 e beta 3. Cada receptor desse, turma, beta 1, beta 2 e beta 3, vai trabalhar num processo diferente. Por exemplo, beta 1, ele tem um receptor que vai trabalhar no coração. Beta 2, eu tenho um receptor que vai trabalhar em broncodilatação. Se eu falo em broncodilatação, eu falo no meu sistema respiratório, né? Então, a gente tem que observar que a epinefrina, por exemplo, ela pode trabalhar também no receptor beta 2, agindo como broncodilatador, né? Agindo como broncodilatador.
e reduz o quê? A resistência vascular periférico, beleza? Já o beta 3, lipólise, né? Que ali tem as quebras de gordura, ok? Mas vamos falar mais, dar uma ênfase mais aqui, turma, sobre cardíaco, né? E sistema respiratório. Então, sistema cardíaco, sistema respiratório. Beta 1, aqui ó, beta 1, e aqui tem o beta, mas aqui tá ruim para escrever, viu, turma? Mas é assim mesmo. E o beta 2, beleza? Não esqueça, turma, receptores adrenérgicos, né? Que a gente vai trabalhar com beta 1, beta 2, principalmente, mas não vamos esquecer que temos o beta 3. Vamos falar sobre cada um deles. Vamos lá, então. Então, eu tenho aqui beta 1, como ele trabalha na região cardíaca, certo? Existe um processo de inotrópico e cronotrópico. Então, o receptor beta 1 trabalha diretamente nos receptores cardíacos, fazendo com que tenha uma função inotrópica. O que é função inotrópica? São o aumento da força das contrações cardíacas. Cronotrópico, eu vou regular a frequência e o ritmo cardíaco, turma. Então, quando eu entro com uma droga que ela age no receptor beta 1, ela vai agir no inotrópico, aumentando força de contração cardíaca. Por exemplo, seu paciente está lá com os batimentos, sístole, 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 mas não está tendo força na sua sístole. De repente, tu entra com essa droga que vai agir no beta 1, ele vai agir nesses dois tópicos importantes, inotrópico e o cronotrópico. Inotrópico, aumentando força das contrações cardíacas. Ele estava sem força. Ele não deixou de ter o seu processo cardíaco. Sístole, diástole, sístole, sístole, diástole, sístole, diástole. Só que ele estava sem força. De repente eu entro com a droga e aí ele vai agir no receptor beta 1. Como que ele age? Primeiro com o inotrópico, aumentando força. Sístole, 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 sístole. E no cronotrópico, ele regulariza a frequência e o ritmo cardíaco. Entendeu? Então, é aí que vai entrar o receptor beta 1. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as drogas que vão atuar nesses receptores. Já o beta 2, que ele é diretamente, ele vai trabalhar onde? No beta 2, diretamente aos receptores beta 2. Beleza, turma? Deixa eu só ligar aqui. Falhou ali. Mas enfim, vamos lá. Então vai trabalhar no beta 2, que vai estar relacionado, então, turma, em que? Ao nosso sistema respiratório. Beleza? Então vamos lá. E aí, começando aqui, falar sobre as nossas drogas, né, vasoativas, as catecolaminas, né, as nossas drogas, tá? Então, ela atua no controle da função, tá bom? Cardíaca, da força de contração cardíaca, na resistência dos vasos sanguíneos e nos bronquíolos, na liberação de insulina e na degradação de gordura, tá? Então, aqui, esse conceito, a gente fala um pouco sobre as drogas catecolaminas e os pontos que elas vão agir. Então, eu tenho como, né, aqui, ó, epinefrina, noradrenalina e a dopamina. Beleza? Vamos lá. Tá aqui. As principais classes aqui, né? As principais classes que nós vamos conversar aqui agora sobre essas drogas. Então, tem lá vasopressores, vasodilatadores e os inotrópicos, né? Então, onde eu vou trabalhar? Vasopressores, né? Nos vasopressores. O que significa esses vasopressores? Que são as drogas de adrenalina associado com a noradrenalina. Não é associar as duas drogas, turma. Eu tenho uma droga, um fármaco, que é a adrenalina, e eu tenho outro fármaco, que é a noradrenalina. Então, tem esses dois fármacos aqui, essas duas drogas aí, que elas vão servir como vasopressores, tá? Então, elas vão agir principalmente ali, então, em alfa 1, certo?
Lógico que vai agir também em outros receptores. Vasodilatadores, né? Eu tenho a nitroglicerina e nitroprusiato de sódio, tá? São duas drogas utilizadas aqui nas unidades de terapia intensiva e nas urgências e emergências. E no inotrópico, que eu tenho um aumento ali das forças de contração, eu tenho a dobutamina, que é outra droga também que nós vamos trabalhar um pouco aí. Beleza, turma? Bora pra frente? Vamos lá, então. Turma, a primeira droga que nós vamos falar vai ser da epinefrina, ok? Vamos falar da droga chamada de epinefrina, conhecida como a adrenalina. Desculpa aí, gente, estou escrevendo ruim demais hoje. Mas enfim, vamos lá. A epinefrina, conhecida como adrenalina, que é uma droga que vai agir em alguns receptores. Vamos lá? Olha só, turma. Norepinefrina. Aqui também, tá? Eu apresentei para vocês a epinefrina. Agora eu vou apresentar para vocês a noradrenalina. Lembrando que são fotossensíveis, tá? Tanto a epinefrina quanto a nora. Lembrando também que a nora, principalmente a nora em uso contínuo, né? Em uso contínuo aí, em uma bomba de infusão, né? Pela BIC, bomba de infusão contínua, ela tem que ser utilizada, um equipe fotossensível, tem que colocar uma capa ali no frasquinho de soro, tá bom? Para não perder a eficiência ali do fármaco dentro do nosso organismo, beleza? Então, olha só, pessoal, vamos começar a falar sobre a noradrenalina e a finalidade: elevar a pressão arterial em pacientes hipotensos que não responderam à ressuscitação por volume, tá? Essa é a maior finalidade que tem da noradrenalina. Então, a nora possui atividade tanto no receptor alfa-1, olha a importância, receptor alfa-1, vasoconstrição. Beta-1 adrenérgico, onde que beta-1 trabalha, pessoal? No coração, com pouca ação sobre o receptor beta-2. Onde o beta? Onde que é o receptor beta? Lá no meu sistema respiratório. Então, você vai observar que a nora, ela tem mais afinidade no receptor alfa-1, vasoconstrição. Beta-1, onde ele vai trabalhar inotrópico, cronotrópico. Mas ele tem pouca ação no receptor beta-2. Ele não vai deixar de agir em beta-2, mas ele tem uma pouca ação. Tem pouca afinidade, não tem muita intimidade com o receptor beta-2. A nora, pessoal, tá? A norepinefrina, conhecida como a noradrenalina, aumenta o volume sistólico, diminuição de reflexo de frequência cardíaca e importante vasoconstrição periférico, alfa-1, com o aumento da pressão arterial. Então, tem aquela questão de resistência vascular periférica. Então, quando eu entro com a droga, tá? Eu entro com a droga, e aí eu vou ter o aumento do volume sistólico. O que é sistólico? Contração cardíaco, tá? Então, só para você ter ideia, se ele trabalha com receptor beta-1, lá no inotrópico, lembra? No inotrópico, ele vai fazer esse processo aqui com o aumento das contrações. Consequentemente, eu vou ter um aumento do volume sistólico. Como reflexo, eu tenho o quê? Frequência cardíaca, e a grande importância disso tudo é a vasoconstrição periférica agindo no receptor alfa-1. E aí eu consigo normalizar a pressão arterial do meu paciente. Beleza? Mas por que eu consigo? Porque a nora atua principalmente no receptor alfa-1, galera. Porque vai fazer com que haja vasoconstrição. Entendeu? Então, esse vasoconstrição aumenta a pressão arterial. Então, é uma droga muito importante utilizada aí nas unidades de terapia intensiva, tem que ser utilizada em BIG, que é a bomba de difusão contínua, certo? E de preferência acesso único e acesso central, ok? Em acesso central. Então, o enfermeiro vai lá, pega o jugular externo, tá autorizado. Ou se você está numa emergência, de repente teve que fazer o uso dessa noradrenalina, o paciente ainda não tem um acesso central, o paciente chegou lá na sua sala vermelha, hipotenso, né, com outras clínicas importantes,
e de repente o médico pediu para você então preparar a noradrenalina, tu vai lá, prepara, mas doutor, eu não estou tendo um acesso central. Pode, por enquanto, fazer periférico, mas não é eternamente, turma. Tem um ponto certo, um período certo para isso. Estabilizou o teu paciente, já, doutor, pega uma central, por favor, ou você mesmo, enfermeiro, vai lá, pega uma jugular ali externa e passa esse acesso da droga noradrenalina periférico para o central. Não deixa a nora, não deixa as drogas vasopressina permanecer por um tempo prolongado periférico, tá? Isso é até contra os protocolos, beleza? Então vamos seguir o protocolo certinho, agindo corretamente, que é sucesso o seu atendimento. Beleza? Valeu, colegas? Então, vamos lá. Repetindo que a finalidade da nora é o quê? Elevar a pressão arterial em pacientes hipotensos que não responderam a uma ressuscitação por volemia. Cara, isso aqui é de extrema importância, cara. Isso aqui é de extrema importância. Por quê? Ó, presta atenção, turma. Se eu tenho um paciente que ele chegou lá, o paciente chegou hipotenso, por alguma clínica, por algum fator, ele chegou hipotenso. Primeira coisa que o médico vai pedir a você, tratamento volêmico. Cara, vamos tentar fazer tratamento volêmico nesse cara. Vamos tentar normalizar a pressão arterial do meu paciente por um tratamento volêmico. Cara, não obtive sucesso nenhum com a ressuscitação de volemia do meu paciente. Aí eu vou, apelar pela noradrenalina. Tá? Eu entro com essa droga. Por quê? Se eu não tive sucesso com o tratamento volêmico do meu paciente, porque eu preciso aumentar o volume do meu paciente para normalizar a pressão arterial do meu paciente. Isso vocês vão ver muito em resistência vascular periférica. A gente fala um pouco sobre essa questão de volume corporal do nosso paciente. Então, se eu não tive um tratamento volêmico, cara, vou apelar para a nora. Prepara a nora. Ah, mas é uma emergência, vamos preparar uma emergência. O paciente está em emergência, está muito impotente. Posso fazer uma adrenalina? Posso fazer uma adrenalina, tá? Mas o que vai atuar de verdade, de uma permanência maior ao tratamento do meu paciente para normalizar a pressão arterial do meu paciente, então vai ser a noradrenalina, ok? Por quê? A ação da epinefrina, que é a adrenalina, ela tem uma ação muito curta. Então eu vou ter que gastar milhares de ampolas de adrenalina para normalizar a pressão, para manter a pressão arterial do meu paciente normalizada. Então eu entro com a noradrenalina, que tem uma ação maior. Beleza? Lembrando novamente que a nora possui atividade receptor alfa-1 e beta-1 adrenérgico e pouca afinidade com beta-2. Ok? Então, se ele aumenta o sistólico, diminui a frequência, diminuição de reflexo de frequência cardíaca e a vasoconstrição. Beleza, turma? Isso que basicamente estamos falando sobre a noradrenalina, tá? As suas ações. Vamos lá. Apresentação e diluição que é feita, então, aí com a noradrenalina. Pessoal, lembre-se. Essa droga sempre utilizada em bomba de infusão, soro glicosado 5%, né? Então tem um sorinho ali de 250 ml, ok? O equipo tem que ser o próprio, tá bom? Eu preciso ter ali um dispositivo, né? Um saquinho ali para colocar no frasco de soro, para não ter contato com a luz, tá bom? Tudo isso eu vou precisar trabalhar com o meu paciente em relação a essas diluições, principalmente da noradrenalina, tá? Então, a diluição, pessoal, eu vou falar aqui, vai depender da instituição. Mas eu vou passar para vocês o protocolo que é feito, tá? Então, a princípio, pelo protocolo, não significa, no hospital que eu trabalho, lá utilizamos mais uma quantidade de ampola, igual eu falei para vocês. Depende da instituição, do médico, da equipe, o médico que está atuando junto com vocês na unidade de terapia intensiva, na emergência. Beleza, turma? Beleza, então. Mas temos que saber isso aqui. Então, a princípio é 4 ampolas, tá? 4 ampolas, diluído em um soro glicosado 5%, beleza? Então, olha só, pode ser utilizado também uma dose maior aí? Pode, 8 ampolas, tá? Vou dobrar a dosagem, tá?
E aí, sempre lembrando, né, por exemplo, se eu tenho 4 ampolas aqui, eu vou fazer a somatória dessas ampolas, a quantidade de ml da ampola e noradrenalina, vou aspirar a quantidade lá no soro e vou jogar a droga que foi aspirada e jogar no soro, lembrando que eu tenho um volume total ali, então, de 250 ml, ok? Por exemplo, se eu tenho 4 ampolas ali, vai dar 16 ml, né? 16 ml, eu vou pegar o soro glicosado ali de 250 ml, vou aspirar 16 de soro glicosado e vou pegar 16 ml então ali da ampola de noradrenalina e jogar dentro do soro com essa diluição. Beleza, turma? Vamos lá então. Atenção! Lembra que eu falei para vocês que tem que ser aqui, ó, central, ok? Então, precisa correr em via única de acesso central, sem discussão, isso é protocolo, certo? Mas pode iniciar no periférico até a pulsão do central? Posso, cara. Eu não vou deixar meu paciente sentir essa falta desse fármaco, tá? Então, tem que ser utilizado, ok? Atenção, redobradas às extremidades. Por quê? O acesso periférico somente no duração de até 4 horas de duração em relação a drogas vasopressina. Beleza, turma? Então é isso, tá? Ah, mas eu tô numa emergência. Então eu preciso, né? Eu tô só com acesso periférico. Faz no acesso periférico e já pede o médico para pegar ali uma central ou o enfermeiro, né? Pede um enfermeiro, o colega, para pegar uma jugular externa ali para você estar fazendo um acesso central, tá bom? Ah, agora vamos falar da famosa adrenalina, conhecida como epinefrina. Pessoal, finalidade, elevação da pressão arterial. Pressão arterial, ok? Nas situações em que coexistem depressões miocárdicas e vasoplegia importante, tá? Onde eles vão trabalhar? Alfa 1, beta-adrenérgico, né? 1 e 2. Beta 1, coração. Beta 2, sistema respiratório. Elevação da pressão. Alfa 1, vasoconstrição. Trabalhando ali na resistência vascular periférica. Devido à ação direta do miocárdio, com aumento de contração ventricular, né, que eu trabalho com inotropismo positivo, e o aumento da frequência cardíaca regulariza a frequência cardíaca com cronotropismo positivo e uma vasoconstrição em muitos leitos vasculares, arteríolas da pele, rins e vênulas, ok? Então pode ser feita em BIC, ela pode ser feita também IM, né, EV, e algumas literaturas traz também que pode ser feita aí subcutâneo, tá bom? E em choque anafilático e refratário, ok? Lembrando a vocês aqui, pessoal, todo paciente em parada cardiorrespiratória vai usar adrenalina? Vai. Beleza? Seja em ritmos chocáveis e em ritmos não chocáveis. Lembrando, turma, que o paciente que está em uma PCR, em uma parada cardiorrespiratória, em ritmos chocáveis, lembre que eu preciso, né, relembrar os guidelines que não vai ser aplicada adrenalina de imediato. Eu preciso de um tempo, eu preciso de 2 choques refratário. Aí eu já vou preparar a adrenalina para esse paciente. Lembrando que o paciente em parada cardiorrespiratória, em uns ritmos não chocáveis, né, que eu tenho ali a sistolia e atividade elétrica sem pulso, que é o AESP, e segundo os guidelines, eu preciso imediatamente já começar com a adrenalina nesse tipo de paciente, tá? Então, lembrando, a adrenalina vai ser utilizado em toda a parada cardiorrespiratória, correto? Porém, eu preciso lembrar o quê? Em ritmos chocáveis, FV e TV, eu preciso primeiro chocar o paciente. Lá 2 vezes, choque refratário, etc. Preparo, então, a adrenalina posterior, que é de 3 a 5 minutos, ok? Já o paciente em parada cardiorrespiratórias, em ritmos não chocáveis, né, atividade elétrica sem pulso e a sistolia, eu já preparo a adrenalina de imediato. Beleza? Entendido até aqui? Então a adrenalina é muito importante para isso, e principalmente nas paradas cardiorrespiratórias, tá bom? Vamos lá?
As indicações, então, eu tenho suporte hemodinâmico em situações de parada cardiorrespiratória ou estado de choque, né? E lembrando, turma, que a adrenalina, ela vai trabalhar no beta 2. Lembra do beta 2? Broncodilatação, muitos pediatras trabalham com isso também, né? Fazendo ali, ó, o aerossóis ali, ó, né? E aí põe lá a adrenalina e ajuda em broncodilatador. Reações de anafilaxia ou choque anafilático, né? Crise asmática grave e pouco responsiva às medidas terapêuticas habituais, né? Então, assim, o paciente chega lá com crise asmática, né? Então, assim, seus brônquios estão fechando, ele entra com a adrenalina no processo ali, ele consegue agir como broncodilatador. Controle de pequenas hemorragias cutâneas, né? Então, tipo assim, você pode jogar, né? Colocar uma adrenalina em pequenas hemorragias cutâneas que vai ajudar estancar, a controlar essa hemorragia. Mas por quê? Porque ele não age em vasoconstrição, no endotélio aqui periférico, eu não tenho um receptor alfa-1, então se eu tenho um contato dessas adrenalinas com essas pequenas hemorragias, eu consigo controlar essas hemorragias cutâneas, tá? Em associações aos anestésicos locais, de forma a promover incremento na duração do efeito analgésico, né? Então o médico vai ali, faz um bloqueio, né? Como a xilocaína, por exemplo, associado então com adrenalina, ajuda ali ao processo de vasoconstrição. Beleza, turma? Então vamos lá. Aqui também, né, não é diferente da noradrenalina. Observa que o frasquinho a noradrenalina, né, a ampolinha aí, ela é meio fosca já para proteger dos raios solares. Lembrando que tem o uso de bomba de infusão, né? Lembrando que é utilizado em parada cardiorrespiratória, então uma ampola que é 1 mg por ml a cada 3 a 5 minutos, mais um flash de 20 ml de soro fisiológico, né, ali na mesma pulsão, e após realizar, né, 1 mg de adrenalina, eu venho com outra seringa, eu não vou diluir, tá? Eu não vou diluir adrenalina em parada cardiorrespiratória, gente, não faça diluição. Eu vou aspirar a adrenalina numa ampola, eu vou aspirar a adrenalina numa seringa e vou aspirar uma água destilada ou um soro fisiológico ali em outra ampola de 20 ml, para mim fazer um flash após a aplicação da adrenalina. E lembra, elevar o membro superior, né, o membro em que foi aplicado, então ali a nora, por 10 segundos, que ajuda ali no retorno venoso e etc. Na diluição vai depender da instituição. 2 ampolas em um soro de 250 ml. Então eu vou aspirar 2 ml, né, e vai dar 248 ml em soro glicosado e aspiro 2 ampolas que vai dar 2 ml, concretizando, totalizando um volume de 250 ml. Quem vai titular isso aqui da bomba de infusão vai ser o médico, beleza? Como da noradrenalina. Então ele titula lá, você coloca lá 250 ml de soro glicosado, né, com a noradrenalina ali, tem um volume total. Então eu tenho, eu vou acrescentar, eu vou aspirar dos 16 ml, voltando a falar da nora, tá, turma? Eu vou aspirar 16 ml do soro e aí eu vou injetar 16 ml de noradrenalina, tendo um volume total como 250 ml de soro glicosado. A mesma coisa acontece aqui, se caso for necessário fazer uma noradrenalina em uma bomba de fusão, eu vou aspirar 2 ml do soro glicosado e vou acrescentar 2 ml de adrenalina, totalizando um volume total que lá na bomba vai ser de 250 ml. Beleza, turma? Depois eu vou fazer um vídeo relacionado a essas diluições desses fármacos que vai ficar beleza pra gente aí, tá? Atenção, 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 turma. Pode ser feito em acesso venoso periférico e acesso venoso central? Sempre em via única. Pode. Lembrando que não é para sempre, tá? Em uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, tá? Você vai pegar um acesso periférico, o paciente chega com acesso periférico, ou ele já está com acesso periférico, tem que fazer uma emergência de adrenalina em uma parada cardiorrespiratória, pode fazer, que é uma ação muito rápida que vai acontecer ali. O que eu não posso, turma, é deixar a droga vasopressina ficar em periférico. Pensa comigo, se a droga ela já age, ela tem uma ação
né, bem concentrado, uma ação forte em relação ao o receptor alfa-1, que é vasoconstrição, e se deixar, né, correr direto aqui, ó, a droga vasopressina, cara, vai ter isquemia no membro do paciente. Então vai só complicar o seu plantão, beleza? Então não é isso que a gente quer sempre dar um bom atendimento aos nossos pacientes, tá? Sempre em bomba de infusão contínua, exceto se o paciente tem uma parada cardiorrespiratória ou outro tipo de clínica, que pode ser feita uma adrenalina IM, tá? Precisa correr em acesso central, atenção redobrada às extremidades. Eu retorno a falar sobre esse assunto aqui, tá? Então não vamos... Vasopressina, finalidade é o quê? Provocar vasoconstrição, vasoconstritor esplênico. É um hormônio com efeito antidiurético e vasopressor. O efeito pressor ocorre através da contração dos músculos do trato gastrointestinal e de todas as partes do sistema vascular, veias e artérias. Promove vasodilatação coronariana, cerebral e circulação pulmonar em baixas concentrações, choque refratário e sepse. Então, vasopressina, turma, ele vai trabalhar naqueles receptores que eu falei para vocês. Só que quando ele age aqui no nosso coração, ele age de uma maneira diferente. Se no alfa-1 ele contrai, no beta-1 ele vai trabalhar lá nas coronarianas em vasodilatação. Então, se eu tenho vasodilatação coronariana e vasoconstrição periférica, turma, vamos raciocinar aqui comigo. Olha a lógica do trem aqui. O que o meu coração precisa para fortalecer e enriquecer a sua sístole e diástole, né? As suas contrações? Eu não preciso de mais oxigênio? Não é o oxigênio que vai dar energia às nossas células musculares cardíacas? Se a célula muscular cardíaca recebe mais oxigênio, significa que ela vai ter mais energia para fazer o quê? Força nas suas contrações e força nos seus débitos cardíacos, cara. É a lógica do negócio, entendeu? É a lógica. Então eu consigo dar uma sobrevida ao meu paciente por causa dessas resistências que eu tenho. Então, vasoconstrição periférica, vou diminuir aqui, ó, por exemplo, além de aumentar a pressão do paciente, eu diminuo um pouco o fluxo e aumento o fluxo cardíaco, dando uma resistência maior e uma energia maior à musculatura cardíaca. Beleza, turma? Vamos lá, então. Já trabalhando com os inotrópicos, dobutamina, né? Qual que é a finalidade da dobuta aí? Aumento do débito cardíaco, inotrópico. Ele chega lá no receptor cardíaco. Se eu trabalho com inotrópico, eu vou trabalhar com o quê? Cara, cardíaco. Beta-1. Então, dobuta chega lá no inotrópico, lá na ação beta-1 e aumenta o débito cardíaco. Por quê? Porque ele trabalha no inotrópico positivo e o cronotrópico, cara. Inotrópico aumenta a força de contração cardíaca. Consequentemente, eu tenho um aumento do débito cardíaco. Tá? Então, débito, você vai debitar, estou tirando. Toda vez que o meu ventrículo esquerdo tem uma sístole concentrada, com força, eu ejeto mais sangue com mais pressão, com mais força para toda a região do meu corpo. Beleza? Então, dobutamina trabalha no processo inotrópico beta-1 cardíaco. O inotrópico deve ser iniciado quando há evidências de má perfusão. Perfusão secundária, diminuição de contratilidade miocárdica. Gente, o meu coração, o coração do nosso paciente, chega lá com evidência de má perfusão. Você percebe que o seu paciente tem uma clínica de má perfusão. O que seria essa má perfusão? Que a perfusão sanguínea em todo o seu corpo está ruim. Mas por que está ruim? Porque eu estou tendo um débito cardíaco prejudicado, por exemplo. Tá? Então, o débito cardíaco está prejudicado. Então, se o débito cardíaco está prejudicado, eu estou com um enfraquecimento no débito cardíaco, eu estou com enfraquecimento nas contrações cardíacas, consequentemente, eu vou ter uma diminuição de uma perfusão, né? Eu vou ter uma hipoperfusão tecidual, né? Tendo uma hipoperfusão neurológica, consequentemente, uma hipoperfusão miocárdica. Se eu tenho uma gente, presta atenção nisso aqui. Se eu tenho uma hipoperfusão miocárdica, cara, eu vou ter um enfraquecimento cardíaco.
Se eu vou ter um enfraquecimento cardíaco, com certeza eu vou ter uma diminuição do débito cardíaco. Se eu vou ter uma diminuição do débito cardíaco, com certeza eu vou ter uma hipoperfusão. Deu para entender o negócio? E aí eu entro com a dobuta. Ah, dobutamina, finalidade inotrópico. O que que acontece? Aumenta o inotrópico e aumenta o cronotropismo positivo. Ação beta 1. Você entendeu? Então, turma, presta atenção uma coisa. Tem que aprender a trabalhar com essas medicações. Por quê? O paciente chega na sua sala vermelha, o paciente chega numa emergência para você, você percebe clinicamente que ele está com a má perfusão, entendeu? Ele está com a má perfusão, você e o médico da equipe, vocês é uma equipe, estamos trabalhando junto, a gente vai ter a mesma ideia, tá? Vamos ter a mesma ideia, vamos discutir o caso do nosso paciente, chegar a uma conclusão positiva, tá? Positivo, que a gente quer salvar a vida do cara, entendeu? Então costuma-se iniciar o inotrópico com doses baixas, moderadas e depois vai se titulando a dose adequada de inotrópico. Vai variar de paciente para paciente. Não há tempo máximo que o inotrópico passa a ser usado. Beleza? Então isso aqui vai depender, então, assim, da equipe médica, da equipe que está trabalhando, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, a clínica do nosso paciente, para a gente estar tendo a finalidade de usar a droga dobutamina. Beleza? Então, a finalidade, má perfusão, enchimento capilar, má perfusão, ó, você olha na clínica do paciente, ó, acima de 2 segundos, não tem enchimento capilar, má perfusão. Possível, paciente cardiopata, paciente tem uma dificuldade nas suas sístoles e nas suas diástoles, paciente tem dificuldade nas suas contrações cardíacas, um infarto agudo do miocárdio, um edema agudo pulmonar, uma hipotensão e etc. Dobuta pode causar uma leve hipotensão, pode associar a uma nora, viu pessoal? Porque ele age no inotrópico, só que lá na periferia vasodilata, então pode associar com uma hipotensão. Ele pode clinicamente, né, evoluir, causar uma leve hipotensão no paciente. E aí pelos protocolos você pode associar a uma nora, tá? Então eu entro com, cara, tão que interessante. Eu entro com um fármaco que vai agir no coração do paciente, porque o paciente está com o coração fraco, não está tendo um débito cardíaco suficiente para ter uma boa perfusão sanguínea tecidual, ele está com a má perfusão, e aí eu entro com a dobuta, de repente meu paciente começa a ter uma crise hipotensiva, ele vai ter uma hipotensão, eu associo com nora, porque a nora trabalha onde? Onde a nora trabalha? Alfa 1, cara, vasoconstrição, entendeu? Então eu vou enriquecer, oxigenar o miocárdio, dando força ao meu coração e ao mesmo tempo normalizar a pressão do meu paciente. Beleza, turma? Diluição vai depender da instituição, como eu já tinha dito para vocês, tá aí. Depois eu vou fazer uma aula específica somente para falar sobre esse processo de diluição. Uma aulinha prática, eu vou trazer alguns processos, alguns fármacos, o soro, o equipe, tudo de mostrar para vocês como trabalhar isso aí, tá bom? Vamos lá! Atenção, atenção, turma. Pode ser feito em acesso venoso periférico e acesso venoso central, sempre em via única, tá? Atenção redobrada se estiver em uso de nora associada. Cuidado com grandes volumes. Espera a melhora das extremidades. Associou com nora, galera, central, tá? Associou com nora central, acesso central, tá? Ou pode fazer periférico, mas tenta mudar o acesso mais rápido possível. Tá bom? Pessoal, falamos sobre vasopressina. Agora a gente vai falar sobre vasodilatadores. Eu tenho como uma droga aqui conhecida como Tridil, que é a nitroglicerina, tá? E ela tem um vasodilatador venoso que é lá nas coronarianas, tá? E a nitroglicerina, turma, se você for buscar protocolo de infarto agudo do miocárdio, tu vai perceber que a nitroglicerina, ela entra nesse protocolo também. Por quê? Cara, olha a finalidade da nitroglicerina, cara. Presta atenção aqui, ó. Vasodilatador venoso. E onde? Coronária. Ó, lá na coronária. Então a coronária, pessoal, ali, ó, lá no músculo cardíaco, ela tem que receber oxigênio, cara. Ela tem que receber oxigênio.
Então, se eu entro com a nitroglicerina, ela vai fazer isso aqui, ó. Se os vasos lá coronarianos estão assim, tá? E o cara tá infartando porque tá tendo uma isquemia miocárdica, um fechamento ali e tal, ele entra com a nitro, ele abre. Quando ele abre, ele facilita o fluxo sanguíneo no miocárdio, fortalecendo, dando uma sobrevida ao nosso paciente, tá? Então ele vai ajudar no retorno venoso, paciente hipotenso, né? Não reduz absurdamente. O que significa isso aqui, turma? O paciente tem uma pressão arterial alta, ele chegou na clínica com urgências hipertensiva, tá? Uma urgência hipertensiva. Então tem que saber diferenciar de uma urgência hipertensiva para uma emergência hipertensiva. Segundo as emergências clínicas, né? Uma emergência hipertensiva é igual acima de 180, a 90, a 100, se eu não me engano, ali, da pressão arterial do meu paciente. Abaixo disso eu tenho uma urgência hipertensiva, tá bom? Então a hipertensão perioperatório, por exemplo, o controle de insuficiência cardíaca congestiva, né? O paciente está com ICC, ajuste do IAM, igual eu tinha falado para vocês em relação aos protocolos, tratamento da angina em pacientes que não respondem à nitroglicerina, né? Sublingual e beta-bloqueadores para indução da hipotensão intraoperatória, tá, pessoal? Então, a nitroglicerina aí, né, igual eu falei para vocês, fazer um vídeo falando sobre esses vasodilatadores, vasopressina, a diluição deles tudo para a gente ter um norte melhor aí. Aqui a diluição, né, tá aí conhecida como tridil, tá, turma? Conhecida como tridil. Tá? Vai depender da instituição, que é uma ampola em 245 ml em soro glicosado. Lembrando que é em bomba de infusão contínua. Tá? Somente endovenosos, ARB, que pode ser utilizado em periférico até a passagem central. Nunca fazer sem diluir. Tá? E aqui, o nitroprussiato de sódio, né? Nipride. Finalidade, vasodilatador que potente, artérias e veias. Hipertensivo, emergências hipertensivas, né? Então o paciente chega lá com a pressão arterial 190 sistólica, 220 sistólica, com 100 diastólica, é considerado uma emergência hipertensiva com associação de sinais e sintomas, né? Bem característicos aí, alguns comprometimentos, né, que pode ocorrer no meu sistema. Uma hipertensão refratária, uma hipotensão, ela pode ocorrer aí, tá, a esse paciente. Lembrando que eu vou posicionar o meu paciente com a nitroprussiato de sódio, que é um vasodilatador potente. Lembrando que eu preciso entrar então com a BIC e titular. Cara, eu vou monitorar o meu paciente, certo? A cada 5 a 10 minutos puxar pressão, a cada 5 a 10 minutos puxar pressão e ir titulando isso aí, beleza? Ok, então, né, aqui está a apresentação de diluição, tá? Lembrando, ó, que a ampolinha, ó, tá vendo? Ela é ó, meio fosca, né? Fotossensível, né? Atenção, ela tem uma ação muito rápida, de 1 a 2 minutos, duração de até 5 minutos após a suspensão da droga, tá? Pode ser feito em acesso venoso periférico e acesso venoso central, sempre em via única. Administrar em bomba de infusão contínua, rigoroso pressão arterial. Eu preciso estar sempre o quê? Titulando. Isso aqui é o paciente está com a pressão muito alta, eu preciso normalizar a pressão do meu paciente, tá? Mas eu tenho que tomar cuidado, turma, por quê? Porque não posso descer a pressão do paciente de uma vez, não. Tem que ir com calma. Por isso que eu preciso titular, eu preciso monitorar o meu paciente. Beleza? Aqui eu tenho a dopa, tá? A dopamina. Nós vamos falar posteriormente sobre ela um pouco a mais. Ela trabalha em alfa-1 e beta-1. Então, se ela trabalha em alfa-1, turma, ela aumenta a pressão arterial. Se ela trabalha em beta-1, ela causa o quê? O aumento da contratilidade cardíaca e a frequência cardíaca, trabalhando inotrópico e cronotrópico. Finalidade principal, né? Precursor imediato de nora e adrenalina, apresenta vários efeitos farmacológicos de acordo com a dose usada.
Sua principal complicação cardiovascular são as arritmias, né? Principalmente fibrilação atrial. Então, turma, a dopamina não é tão utilizada assim como as outras drogas, tá bom? Por causa principalmente dessa ação principal que ela tem, que é a fibrilação atrial. Ela pode desencadear esse processo no paciente, tá bom? E é isso, turma. Vou encerrar aqui com vocês mais esse vídeo, tá? Mais essa videoaula. E quero relembrar vocês, não esqueça de ir lá no meu canal do YouTube, se inscreva, dá seu like, compartilhe, tá? No meu Instagram também, @professor Wellington, vai lá, segue, tá? Sempre estou postando coisas legais lá sobre a nossa área da enfermagem. Beleza, turma? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um abraço e um beijo do professor Wellington para vocês. Até mais!